Seja bem-vindo a mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu já convido você a apertar o sininho, seguir o canal, para você receber as nossas notificações sempre que um vídeo novo entrar no ar. Bem, o nosso podcast continua celebrando e homenageando as mulheres no mês de março. Hoje nós temos uma convidada também especial. Ela veio para uma palestra aqui em homenagem às mulheres, o auditório lotado do Tribunal de Contas, e eu quero até fazer colocar uma palavra aqui para ver se vocês vão saber quem é. Inxalá. Então eu vou dar as boas-vindas à Glória Pérez, a escritora, autora de novelas. Tudo bem, Glória? Tudo bem, Cadu. Eu queria ter feito essa brincadeira, falei assim, será que eu faço, será que eu não faço? Mas eu quis descontrair um pouquinho, porque não é fácil entrevistar uma personalidade como você. Tudo bem? Tudo bem. Gostou? Inxalá, marcou. Marca, né? Marcou. Então tá bom, Glória. Olha só, um prazer tê-la aqui no tribunal mais uma vez. Nós estamos gravando esse podcast logo depois da sua palestra de 2 horas, para um auditório lotado. Não senti que tenha durado tudo isso. Pois é, foi muito bom, né? A Carolina, foi muito bem na apresentação, não é isso? Maravilhosa. Me deixou completamente à vontade. Muito bom. É a nossa turma do tribunal. A turma do tribunal aqui é muito bem preparada. Glória, foram 2 horas então de bate-papo sobre novela. Mas é o seguinte, não é sobre novela, não foi sobre novela, é sobre vida. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória como escritora e principalmente com essa importância que as novelas têm dentro do nicho da educação, da importância das novelas como ferramenta de educação. Olha, as novelas realmente sempre falam de vidas, né? Eu acho que a novela brasileira, a novela fez para o Brasil o que Hollywood fez para os Estados Unidos. Ele fez o retrato da sociedade brasileira numa determinada época. Hoje, quando você assiste através do Viva aquelas novelas antigas, você se sente transportado para aquela época. Você lembra das músicas, você vê como era a moda, como eram os comportamentos, né? Como eram as questões que na época estavam sendo discutidas. Então, a novela tem essa importância, sabe, de fixar, de registrar momentos da vida brasileira. Você é historiadora. Também me formei em História. Só não terminou o mestrado porque tem uma história curiosa aí que eu queria que você contasse, porque eu assisti lá na palestra com a Janete Claire. Conta essa história, aconteceu na sua vida, o quê? Eu fiz o mestrado em História, mas não defendi tese, quer dizer, não tenho título de mestrado. A gente agradece isso ou não? Eu tenho que agradecer, porque você foi por um outro caminho, né? Aí eu fui por um outro caminho, foi nessa época exatamente que eu encontrei a Janete e tive que decidir entre a história e a escrita. Decidi pela escrita. E aí se tornou a grande autora de novela que você é considerada hoje. Quantas novelas, Glória? Eu acho que são umas 13, 14, é por aí. A Carol disse certinho. A Carol fez a pesquisa certinha. Mas, de qualquer maneira, são também novelas que impactaram muito a sociedade. Minisséries e algumas séries também, enfim. E que impactaram a todo o público. Você busca sempre isso, não é? Quando você escreve, é trazer um assunto que de alguma forma está presente, mas ainda não está explícito para as pessoas. Foi isso que eu procurei quando falei do clone, quando falei da internet, enfim. Né? Esses assuntos que consideraram futuristas, mas na verdade eles já estavam ali, né? Se delineando. E o que mudou? Assim, você é uma pessoa ligada nas redes sociais, eu sei disso, muito. Né? Temos uma colega aqui no tribunal que é muito sua amiga, vou deixar um abraço aqui para ela, que foi através dela que foi feito o convite. A gente tem que citar aqui Elba Boechat, nossa colega da comunicação também. E você, de alguma forma, também está nessa área da internet. O que mudou da Glória da década de 1980, começando as novelas, e agora? O que te traz isso de inspiração? A internet te inspira? As redes sociais. Não, óbvio, porque as redes trouxeram uma nova forma de convivência social, né? Eu vim de uma época, quando eu comecei, por exemplo, poucas pessoas tinham voz. Eu escrevi muitas vezes para dar voz às pessoas. E hoje todos têm sua voz, porque a rede social é uma grande praça,
onde todos podem ter sua voz. No conjunto fica uma coisa confusa, não é? Mas é muito interessante como campo de observação, até porque nas redes sociais, como as pessoas não têm que... É um tipo de relação onde a pessoa não tem que mostrar o rosto, a identidade sequer, porque ela pode estar ali, escrever e dar opiniões através de uma figura até inexistente. A humanidade se mostra mais como é. Ela ali age de uma maneira que ela não agiria socialmente, porque não gostaria de ter uma repreensão social com aquele comportamento, mas na internet ela tem. Isso me ajuda a olhar para o ser humano, o que o ser humano realmente é, e não o que ele pretende se mostrar ser através das convenções sociais para ter uma aceitação social. Eu gosto muito de trabalhar com essa visão, o que essas pessoas realmente são e como é que elas são atuando como atores sociais em ambientes onde elas têm identidade. Perfeito. Glória, as novelas trazem conceitos. Ao Sim. mesmo tempo, vem preconceitos também. Como é que você lida com isso na hora de você escrever ou de apresentar? Até uma curiosidade que a gente tem é, acontece alguma censura? Já aconteceu alguma censura em algum trabalho seu? Não, eu nunca tive nenhuma censura da Globo, nenhuma. Eu só acho que como a gente, quando faz novelas, a tua pretensão é atingir um público muito diverso, você pode falar de qualquer assunto, mas tem que encontrar uma maneira de contar que seja perceptível para todos, né? Que chegue a todos. Você quer que a mensagem chegue a todos. Então, é óbvio que quando um autor escreve uma novela, ela vem com sua visão de mundo, a visão de mundo dele está ali. Ela não precisa ficar explícita num discurso. Eu acho que é melhor quando ela vem dramatizada, quando ela vem através da dramaturgia. Quando você escreve um capítulo de novela, um filme, uma coisa assim, a cada cena você está construindo também uma emoção em quem te assiste. É ter cuidado com essa construção para que realmente a mensagem chegue aonde você quer. A mensagem vai estar ali, sempre, porque você acaba escrevendo sobre o que os teus olhos veem, sobre o que... Cada um tem uma janela de olhar o mundo. Tem janelas que levam mais longe, tem janelas com vista mais curta. Mas tudo que você faz, seja compor uma música, seja escrever uma novela, seja escrever uma carta, alguma coisa para o seu trabalho, tudo isso traz junto a sua visão de mundo, mesmo que você não esteja falando dela ali. Você é nascida no Rio de Janeiro e mudou muito novinha para o Acre. Né? Eu não mudei, eu vim nascer aqui, quer dizer, eu já estava lá, eu fui concebida lá, eu só vim nascer aqui e voltei imediatamente. E aí, conta um pouco dessa história, essa tua trajetória, porque também você contou isso na palestra, né, no seu bate-papo aqui com a gente, até no TCM Cultural, foi de novo repetindo, com a plateia lotando lá o auditório. O que mexeu com a sua vida, com a sua história, para você hoje ter esse sucesso todo? Ajudou? Como é que foi isso? Bom, me deu uma visão de mundo que eu não sei qual seria se eu estivesse em outro lugar, né? A primeira percepção de mundo que eu tive foi num lugar muito longe, num lugar de aventuras, num lugar onde a diversidade era tônica, porque tinha gente de todos os lugares, de todos os credos, de todas as culturas reunidas ali. Nós não tínhamos no Acre uma tradição, né, como certos lugares do Brasil têm, porque gerações e gerações nasceram, viveram ali, se configurou um tipo de cultura, um modo de pensar, um modo de ser. O Acre foi sempre essa mistura. Então, isso foi muito bom para o meu trabalho. Eu acho que me trouxe essa facilidade de conviver com a diversidade, não ter preconceitos contra ideias diferentes, opiniões diferentes, religiões diferentes. Eu convivi muito cedo com a diferença, eu cresci na diferença. Então, isso para mim é uma coisa que marca todos os meus trabalhos. Da mesma forma, a imaginação, né? É de ter que sempre estar imaginando como era o mundo para além daquele lugar onde eu estava restrita, a imaginação, e um pouco da coisa do mágico, né? Que tem muito na Amazônia também. As lendas, todo lugar onde a natureza predomina sobre o homem,
né? São lugares que você sempre convive com muitas lendas, com muitos mistérios. Você contou, por exemplo, a lenda do Boto. Contei a lenda do vale Boto. Vale a pena a gente repercutir aqui também no nosso Conta aí TCM. Conta essa história do Boto pra gente, Eu já Glória. contei a lenda do Boto numa novela, que foi A Força do Querer, e contei também a Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. É uma lenda de que nas noites de lua cheia o Boto se transfigura num rapaz lindo e irresistível. Evidentemente, ele é lindo de acordo com a estética local. Então, quando eu perguntava, por exemplo, para as pessoas que eu conheci, que foram seduzidas pelo Boto, ou então que eram filhas de Boto, elas me descreviam como um homem todo de branco, com terno branco, todo de branco, e os dentes todos de ouro. Isso que pode parecer estranho, esquisitíssimo e até muito feio aqui, dentro do nosso padrão de beleza, ali naquele ambiente era considerado uma coisa muito bonita e de ostentação de riqueza. Então eu sempre vi o Boto descrito assim, como um homem lindo, todo vestido de branco, terno, com os dentes todos de ouro. E era interessante porque havia uma repreensão social muito grande, né, para as mulheres que perdiam a virgindade, se davam como mulheres perdidas, e o Boto sempre foi uma forma de resgatar a dignidade dessas mulheres e a aceitação dessas mulheres como pessoas dignas, de novo, no seu ambiente social. Né, porque elas não podiam ser tidas como safadas, sem vergonhas, né? Elas eram vítimas de uma entidade a qual ninguém poderia resistir. Isso é muito interessante. E essa história se mistura também com outras regiões do país, né? Quer dizer, cada local, cada região tem uma diferenciação em relação até a esse conceito, de novo, sobre a mulher, né, Glória? Sim, muitas regiões teriam sua versão, eu não conheço, mas devem ter sua versão do Boto, né? Com certeza, ainda mais nos dias de hoje, né? É verdade. Eu não conheço. É verdade. Agora, Glória, você também fez muitas novelas de época e novelas, por exemplo, quando eu brinquei aqui com Inxalá, quando você traz uma história de outra cultura, fez um sucesso tremendo também. Por que você resolve também trazer essa temática para o povo brasileiro assistir novela? Porque eu escrevo sobre... É meio que compartilhar aquele assunto que no momento te interessa. Né? Naquela época, eu via no noticiário, estavam muitas vezes notícias sobre problemas que aconteciam naquelas regiões, com as pessoas vestidas daquela maneira, com a religião muçulmana em cena. E aquilo foi me interessando. Eu digo, a gente vê a notícia dessas pessoas em guerra, ou fazendo coisas de guerra, mas como será a vida cotidiana de alguém assim? Aí eu fui pesquisar. Tive 2 vezes no Egito, tive no Marrocos, e fui pesquisar, convivi com pessoas normais ali, normais que eu digo que não eram nem soldados, nem grandes políticos, pessoas... classe média, comum, da vida comum. A vida comum do cidadão. Uhum. E eu resolvi contar. E essa novela foi uma coisa muito interessante, porque 20 dias antes da estreia dela, explodiram as torres. E aí ficou muita gente dizendo, meu Deus, será que devemos passar? Será que devemos? Aqui vamos botar no lugar? Mas aí bancaram, puseram e as pessoas aceitaram. E foi muito legal isso, eu acho, porque... levou para o público a ideia de que os terroristas que derrubaram a torre não eram o povo, a religião muçulmana, não era o povo comum. E aí começaram a se identificar com os sentimentos daquelas pessoas, porque eles vivem de uma forma diferente, todos os sentimentos nossos, a grande paixão, os grandes impedimentos, só que de uma maneira diferente. Interessante. Glória, outra coisa também que é importante a gente citar aqui, ainda, né, voltando aqui à temática das mulheres, as suas personagens mulheres são muito fortes. São. Né? Elas são extremamente... agora a palavra da ordem é empoderadas. Né? Eu não gosto muito dessa palavra. Pois é, você pode até dizer por que não, mas de qualquer maneira, por que trabalhar também essa visão da mulher? Em algum momento na sua vida você precisou ficar inquieta em relação a isso? Eu até fiz uma pergunta a nossa última entrevistada, a Naura, e ela comentava a inquietação dela por falar sobre temas do feminino. E você?
Não, evidentemente, se você tem uma vida de mulher, você vive as dificuldades de ser mulher. Então é óbvio que você tem uma facilidade de falar disso e um desejo de falar disso. As minhas heroínas, elas todas têm uma característica muito comum, elas transgridem, seja na cultura da Índia, na cultura do Marrocos, na cultura do Rio de Janeiro, elas todas transgridem. Eu gosto muito disso, porque eu acho que esse movimento de avanço, né? Eu vou quebrar alguma regra. Eu deixei isso muito claro também, fiz muito sobre esse ponto de vista, o desejo, que foi onde eu contei a história de Euclides da Cunha, né? A tragédia da piedade. Então, ao descrever, é muito fácil, por exemplo, para as pessoas, eu vi isso muitas vezes, descrever a Saninha de uma maneira muito ruim, né? Assim, meia como uma mulher sem princípios, uma mulher que atropelou tudo, atropelou marido, atropelou filho. Mas eu fiz questão de mostrar, ao contar essa tragédia, o quanto era sufocante o ambiente que ela viveu e o quanto ela foi transgressora, enfrentando de frente, com o peito aberto, as convenções da época. Perfeito. Entende? É isso. Vamos lá, vamos falar agora só de uma série que também você comentou nesse bate-papo aqui no TCM, Malu Mulher. Não é meu, Malu Mulher. Mas você comentou dessa mudança de paradigmas, né? Que hoje, de alguma forma, perpassam também pela tua obra. Como é que a coisa mudou? Você acha que mudou muito da década de 80 para cá? Como é que isso vem mudando, Glória? Mudar mudou, mas não mudou o suficiente. Mas mudou muita coisa, né? Evidentemente mudou. Você veja as dificuldades que a Malu tinha ainda. A separar era uma questão. Hoje não é uma questão se casar e separar de alguém. A Malu ainda viveu isso de uma forma muito menos pesada do que minha mãe viveria, por exemplo. Do que minha avó viveria. Mas ainda viveu. E era a década de 80 já. Então perto, agora... Né? Perto, não está... Está perto, não está longe. Assim, é ali. É ali, todos nós assistimos. É verdade. E vivenciamos também. Vivenciamos, né? então é algo ali. Se a gente for procurar na nossa história de vida, se nós não vivemos situações assim, em volta de nós vimos alguém viver. As dificuldades da separação, o esforço de uma família, porque aí a família é feita de gerações anteriores, né? Levando aquela, não, é melhor ficar junto, é melhor, né? Atravessar. Minha mãe dizia, trocar de homem é trocar de defeito. Esse tipo de coisa. E você também respeita, dentro dessa pergunta que eu te fiz, você também gosta de respeitar o tempo da novela, né? O tempo das pessoas, inclusive. Eu não acho... Da trama, da cultura. Você não gosta de mudar isso. Não é de não mudar, eu gosto de mostrar. Se aquilo for interessante, se a pessoa que vive aquela cultura assiste aquilo e reflete, ela pode mudar. Quem mudará sempre é ela. A novela sempre põe questões na mesa, abre debates, mas não resolve nada. Agora, você retratar uma realidade tal qual ela é, você ajuda muito as mudanças. Porque uma coisa é você viver uma situação, mas quando você vê ela vivida através de uma obra, aquilo te bate de uma forma diferente. Você se reconhece ali e aquilo mexe com você. Então, isso eu procuro fazer sempre. Não é fazer um discurso de que a pessoa está errada, de que ela poderia evoluir. Não tem esse discurso na minha obra. Eu gosto de mostrar exatamente o que é. Porque quando a pessoa olha, ela fica chocada de ver, epa, essa sou eu. E aí ela faz o movimento da mudança. Isso aconteceu muitas vezes. E por falar em mudança, eu queria entrar agora num tema importante para que a gente toque aqui nesse nosso Conta aí TCM Rio, que foi uma passagem que aconteceu na sua vida e que você foi uma personalidade importante para mudar uma lei, né? Dentro dessa sua vivência, dessa sua experiência, que foi a lei dos crimes hediondos. E num momento em que a gente não tinha internet, a gente tinha ali ainda um processo bem lento de comunicação, apesar de todos os elementos que a gente tinha, de imprensa, de rádio e tal, mas você passou por uma tragédia, né, na sua vida,
e ali você ganhou força, ali você, de alguma forma, se mostrou preocupada com a história do crime, da criminalidade. Queria que você comentasse com a gente sobre isso, Glória. Na verdade, a campanha foi feita, às vezes as pessoas confundem achando que ela foi feita para fazer a lei dos crimes hediondos. Não, a lei dos crimes hediondos já existia. Ela tinha sido feita, se eu não me engano, 1 ou 2 anos antes. A campanha foi feita para introduzir na lei dos crimes hediondos o homicídio qualificado, que não estava inserido ali. Esse foi o motivo da campanha. E junto a mim estava a mãe da garotinha de Minas, que foi morta também na época, e uma jornalista de Brasília, que também teve o filho morto na época. Não? E foi muito... O que é complicado, o que parecia impossível foi feito muito rapidamente, que era conseguir as assinaturas. Na verdade, a Constituição pedia que fossem 1 milhão. 1 milhão de assinaturas. 1 milhão porque era uma porcentagem da população, e nessa época a porcentagem era 1 milhão. Em 3 meses nós conseguimos 1.300.000, assim, na mão, no abaixo-assinado. A grande dificuldade não foi essa, foi fazer aprovar. Nós fomos para Brasília, essas mães todas, ficamos lá, demorou a beça para entrar em votação, e nós fomos lá pedir, né, para os políticos e tudo mais, para eles estarem presentes, porque precisava de quórum para aprovar uma emenda popular, precisava do quórum. E tivemos a infeliz surpresa, né, de ver, nós estávamos lá na plateia, e na hora que anunciaram esta votação, foi uma manada se retirando do plenário, entende? E nós temos que agradecer a um senador, Lucena. Ele era, na época, o chefe do plenário. E aí ele passou em regime de urgência urgentíssima. Por quê? Se não tivesse sido aprovada ali, naquele dia, que era o último dia do ano para isso, tudo seria apagado, teria que voltar do começo, né? Teria que transitar a partir do começo. Então, nós devemos isso. Isso me deu assim, uma impressão muito, muito triste, né, de ver como é pequena a preocupação realmente dos políticos com fazer justiça. Né? Normalmente as pessoas ficam assim, associando esse desejo legítimo de justiça, associando ao sentimento de vingança, como se a gente não devesse sentir nada quando perde um filho nas mãos de um criminoso, ou uma filha, ou um parente, ou um amigo, enfim, né? Como se a gente não devesse sentir nada. Então essa foi a surpresa maior. Nós, inclusive, nessa série que foi feita, nós contamos esse trecho, essa experiência bem doída, né, de ver, porque aí você começa a pensar assim, o que vale uma vida? O que vale a vida do seu filho? O que vale a sua vida? Na palestra você chegou, no bate-papo, estou chamando de palestra porque foi um bate-papo. Você citou, inclusive, a relação, né, de como a questão dos crimes hediondos, a qualificação para ele aumentou em relação ao que era antes. Você citou, inclusive, a morte de um animal era diferenciada da morte de um ser humano. Não, porque a morte de um animal era crime hediondo, porque os crimes patrimoniais eram crimes hediondos, e o crime contra a vida pura e simples não era. O qualificado, né? Sim. Não era. Então, isso é uma coisa que você fica indignado. Como assim? A vida do seu filho não vale a vida do boto? Entende? É da tartaruga, de uma arara. É complicado. Então, essa foi a indignação que nos levou a puxar essa campanha. Eu acho que foi também a indignação que levou o povo todo a se unir, porque aquilo podia acontecer com qualquer um. Era a vida deles que estava sendo dita que não valia nada também. Perfeito. A vida de todos. Glória, falar agora de futuro? Vamos falar de futuro. Você disse também que você está querendo descansar um pouquinho, é isso? Eu estou querendo descansar. Esse ano eu estou bem cansada. Bem cansada. Vamos provocar você, vamos tirar você. Não, mas eu não estou... Não quer parar, não quer aposentar. Não tem aposentadoria em vista, não. Então tá. Só tem realmente um descanso que eu preciso. Foi um ano muito difícil para mim. Tive doenças na família, sabe? E foi bem complicado.
E o depois desse descanso, o que você imagina? Alguma coisa Não, voltada? aí, obviamente... Inteligência artificial. Deixa eu pegar esse tema que também está no centro dos debates, né? Aqui inclusive no tribunal também. Inteligência artificial, vem uma coisa nova para você por aí? O que você acha? Pra gente... Não, eu já tratei até um pouco de inteligência artificial nessa última novela. Mas e daqui para frente? Evidentemente tem que ver, né? Tenho que prestar atenção em novas nuances da inteligência artificial. Te preocupa, Glória? Bom, preocupa, né? Preocupa a todos nós, porque quando a máquina pode fazer o seu trabalho e a maioria dos trabalhos que você... Né? Pode fazer o seu trabalho, por exemplo. Sim. Você está aqui perguntando coisas que você acha interessantes deixar registrado. Mas se em vez de você fosse uma máquina... Você entende? Claro. De qualquer forma, quem domina essa máquina? Essa máquina vai ser alimentada por quem? Você acaba tendo um pensamento meio único, né? Porque você acaba programando os escritores, os jornalistas, os atores, você programa do jeito que você quiser. Daí a diversidade humana dança, porque um pequeno grupo vai ditar o que vai ser, para que caminho vão todas as profissões. É complicado. E aí, então, daqui a pouco a gente está vendo novas ações e atuações de Glória Pérez na telinha. A gente está torcendo por isso. Bom, eu espero, né? Eu espero que ninguém que sobreviva a mim veja nenhuma novela de Glória Pérez escrita por uma máquina. Glória, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem nesse mês que a gente está homenageando as mulheres aqui no Tribunal de Contas, no município do Rio de Janeiro, para a gente se despedir e agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. Foi um bálsamo para todas as mulheres, para todos os homens, para todos os funcionários, servidores. Então, uma mensagem sua nesse mês tão... Olha, eu agradeço muito o convite de vocês. Eu gostei muito dessa conversa, de conhecer as pessoas aqui. E qual é a mensagem para as mulheres? Vamos continuar lutando. Lute. Vamos continuar lutando. Não pega essa coisa de empoderada e acha que a coisa acabou. Não, empoderada é um termo que encobre muita coisa, né? Perfeito. Esse é o recado. Esse é o recado da Glória Pérez para a gente aqui no Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Glória, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Cadu. Felicidades para você. A gente vai ficando por aqui com mais um Conta aí TCM Rio. Até o próximo, ainda falando sobre as mulheres.